Boa noite, gente. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de estarmos juntos aqui, de conversarmos um pouco sobre as nossas necessidades. Lu, Léo, se vocês virem aí que está tendo algum problema com a imagem, com som, podem me avisar, tá? Que a gente vai tentando resolver da melhor forma possível. Eu tinha pensado numa sequência de trabalho para hoje, começando com uma apresentação, porque a gente sabe que vai ficar público, não sei quem futuramente talvez tenha acesso. Meu nome é Rogério Olímpio, eu sou professora, sou trabalhadora do Centro Espírita Fé e Caridade aqui em Juiz de Fora já há alguns anos, e estamos começando uma proposta nova no meio de desespero, de isolamento, de quarentena, em função dessa pandemia que está tirando um pouquinho a nossa tranquilidade, o nosso sossego, né? E por necessidade mesmo de estudo nosso, nós pensamos em pedir socorro, porque infelizmente quando a gente está em casa, falta-nos ainda a disciplina necessária para que façamos os estudos de que necessitamos, né? E foi pensando nisso que a gente propôs esse trabalho sobre a obra da Amélia Rodrigues, até porque temos, por motivos vários, um dia a gente conversa sobre isso aqui, estudado a obra evangélica dela para buscarmos um pouco mais sobre as referências, né, da vida do Cristo. E o nosso pedido para alguns amigos que resolveram fazer esse trabalho junto conosco, nos acompanhar de alguma forma, seria para a gente ter uma possibilidade um pouco melhor de compartilharmos experiências, de tentarmos, de alguma forma, construir conhecimentos em torno desse assunto. Oi, Aline, seja bem-vinda. E aqui acontece o seguinte: nós nos propusemos a começar pela obra Primícias do Reino, que foi a primeira obra psicografada pelo Divaldo, de autoria da Amélia Rodrigues. E a nossa ideia é conversar hoje um pouquinho sobre como que é a proposta do trabalho, sobre o que a gente espera dessa sequência de estudos e por que a gente se interessou por esse assunto, por esse tema, né? Uma coisa que vem um pouco à mente e me lembra de uma forma assim muito delicada é uma palestra que a gente ouviu algum tempo atrás do seu Adelino da Silveira. O seu Adelino é um trabalhador espírita que conviveu, foi amigo íntimo do Chico durante muitos anos da sua vida, desde a sua juventude. Hoje ele está, se não me engano, com mais de 60 anos, se não me engano. E numa palestra que ele fez no primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier, se não me engano, foi feito em Pedro Leopoldo esse encontro, eles começaram a conversar sobre as histórias do Chico, sobre aquilo que Chico vinha trazendo. Ele aproveitou o momento, e é curioso porque ele fala que as pessoas achavam que por ele ser amigo do Chico, que ele também via alguma coisa, que ele também sentia alguma coisa, tinha algum tipo de mediunidade. E ele fala que, muito pelo contrário, que nunca passou por nada disso. Mas que a convivência dele com o Chico permitiu que se desenvolvessem nele uma série de vontades, de virtudes que o aproximaram muito, né, desse grande trabalhador da doutrina espírita. E é bonito num determinado momento, porque ele conta que o Chico já velhinho, já sem condições de fazer muita coisa, mas ainda na casa dele lá em Uberaba, recebendo as pessoas como sempre recebia. Teve uma hora que o Adelino ficou olhando para ele, ele falando que mesmo tarde da noite, ele estava lá recebendo as pessoas, ouvindo, consolando, fazendo todo aquele trabalho que era a característica, né, do acolhimento dele. E ele fala que no momento o Chico virou para ele e falou assim: Adelino, eu não entendo a caridade dos nossos irmãos de vir aqui me ver, porque eu não posso oferecer mais nada. No sentido assim, ele já se sentia tão perto de encerrar aquele trabalho que ele vinha fazendo aqui, que ele não se sentia mais capaz de dar mais nada para as pessoas que estavam procurando por ele. E nesse momento, o Chico vira para Adelino e fala assim: por que será que eles fazem isso?
E diz o seu Adelino que, nesse momento, ele ficou pensando assim, meu Deus, esse homem já quase 90 anos, enfrentando essa fila aqui, o que eu respondo para ele? E a primeira coisa que veio no seu pensamento, que veio na sua mente, e dizer que não sabe nem por que ele disse isso, foi quase, a gente poderia colocar no sentido de uma inspiração divina. O seu Adelino virou para ele e falou assim, é porque eles estão com saudade de Jesus. E quando a gente se debruça sobre a obra da Amélia Rodrigues, a gente se dá conta disso, de que a gente não sabe, talvez conscientemente, mas estamos todos profundamente saudosos da presença do Cristo. E é isso que tem de mais tocante na obra dela, né? Quando a gente pega o Primícias do Reino, que foi o primeiro livro, e é um livro muito recente, tá, gente? Ele é de 1967. Foi lançado há pouco tempo, é novidade ainda, e o pior é que é novidade, porque enquanto não trouxermos isso para a nossa realidade, não vai deixar de ser novidade. Ele começa, o Divaldo apresenta, né, no primeiro trecho do livro, e vocês não vão estranhar, tem algumas mais novas, mas eu, como historiadora, gosto muito de coisa assim, cheirando a novo. A minha edição é essa daqui, bonitinha, já está quase que esfacelando, o que por um sinal significa de que a gente namora ela há muito tempo. Mas o Divaldo, ele começa o livro fazendo uma explicação. E nessa explicação, e vamos lembrar que a gente está falando de 1967, o Divaldo começa a apresentar de forma muito resumida, até porque nas últimas palestras dele ele tem volta e meia trazido algumas questões da sua própria história de forma diferente, mas ele começa a apresentar para a gente um pouco da trajetória dele dentro do Espiritismo. Ele comenta fatos que já são conhecidos de palestras, né, mas que por causa da perda, do desencarne um pouco brusco de um irmão, ele se viu em meio a problemas físicos que ele não sabia que tinham um cunho espiritual e que, por causa da necessidade de tratamento dessa paralisia súbita que ele sofreu, ele foi levado a tomar contato com o espiritismo. O filme dele narra muito bem essa história, né? O filme que foi lançado no ano passado, mas vai apontar muito desses fatos que ele vai comentando aqui nessa explicação que ele coloca no início do livro. E o Divaldo vai mencionar que ele foi levado a Salvador, que começou o trabalho de psicofonia, que foi tomando contato com a obra da codificação kardeciana e comenta de forma muito clara que em momento algum ele deixou de estudar, não é ler, é estudar a obra de Kardec, partindo do Livro dos Espíritos, e isso daí já é um elemento assim muito marcante quando a gente pensa, porque quando a gente vê todos os grandes nomes que passaram pela história do Espiritismo, nós ouvimos isso na fala do Chico, ouvimos isso na fala do Divaldo, Dona Ivone Pereira menciona isso nos livros biográficos dela. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo sempre foram livros de cabeceira, livros que eles entendiam a necessidade de estudar continuamente. Tem até uma passagem do Divaldo que ele comenta que a primeira vez que ele leu o livro, ele achou aquilo muito difícil, muito rebuscado, e ele não deu muita atenção a algumas coisas não, do tipo, passou batido. Sabe aquela leitura que a gente faz meio rápida, às vezes, para se ver conhecedor de uma ideia geral, mas ao mesmo tempo com vontade de ficar livre logo daquela situação? Até porque ele comenta que tinha muita palavra difícil. Que história era aquela de prolegômenos que tinha lá no início? Ele vai brincar com essas questões, né? Até que os espíritos que o acompanhavam chamam a atenção dele para a necessidade dele criar uma disciplina de estudo, que é o que falta para a gente. Que é o que eu comentei aqui, que me fez buscar o grupo, porque o compromisso com vocês me obriga a estudar também, e a gente vai fazendo o trabalho junto, né? Ele vai apontar o fato de que em 1947 ele começou os primeiros trabalhos de psicografia, que em 1948 ele foi levado ele estava passeando em Aracaju, desculpa, na casa de uns amigos e recebeu o convite para falar pela primeira vez. No filme é mostrado como que Humberto de Campos interfere nisso, né? Porque ele estava se achando já muito pronto para esse tipo de trabalho.
e a Joana de Ângeles dá um puxão de orelha nele, para o fato de que talvez tenha sido a vaidade e não a vontade concreta, né, de se fazer um trabalho consciente dentro da doutrina que teria levado ele a aceitar aquele convite, para o qual ele ainda não estava preparado. E ele admite no texto que ele não estava preparado ainda para aquela função. Ele fala nessas explicações do Primícias que ele se viu na frente de mais ou menos umas 15 pessoas, mas que deu um bloqueio total, que não saiu uma palavra da boca, quando ele viu o espírito do lado que tinha avisado a ele que estaria com ele, que ele poderia falar, que eles falariam por meio dele. E aí, nessas explicações, o Divaldo começa a explicar um outro lado da mediunidade dele, associada a essa mediunidade de psicofonia. Ele via que, como é que a gente vai dizer? Ele fala que em diversas situações, ele se via contando casos, geralmente histórias do Evangelho, e que nessas histórias que ele ia traçando, era dado a ele ver, quase, ele fala ainda na época, né, no cinemascópio, como se fosse numa tela de cinema, as imagens que ele ia narrando, os fatos que ele ia contando, as pessoas que ele ia apresentando, sem entender muitas vezes como é que se dava aquele tipo de processo. São características dessa mediunidade que permitiam a ele quase que entrar, mergulhar naquela cena que estava sendo contada. E ele fala que em alguns momentos isso chamava tanta atenção dele que em algumas situações ele se sentia desprender do corpo e ao invés da condição de palestrante, ele se via na condição de espectador, ao mesmo tempo vendo as cenas e como que numa condição de quem está recebendo uma aula, dada por ele mesmo, mas uma aula sobre aqueles assuntos que, de alguma forma, estavam sendo trazidos para a necessidade do estudo do dia, né? E ele vai comentar que, na sequência desses fatos, aí ele está falando dos primeiros anos, né, desse trabalho da difusão do espiritismo através da fala, ele comenta que, em várias situações, as pessoas começaram a chegar para ele e questionado por que ele não escrevia alguma coisa, quase que como se fosse um registro daqueles estudos que ele vinha trazendo, daquelas falas que ele vinha comentando, e ele meio que, vamos dizer assim, declara, né, ou assume para as pessoas que ele não tinha capacidade literária o suficiente para desempenhar esse tipo de trabalho. Era como se ele estivesse deixando bem claro para todo mundo que aquilo era resultado muito mais da influência desses espíritos que falavam por meio dele do que por uma capacidade própria, por um desenvolvimento intrínseco, por um tipo de cabedal de conhecimentos que viesse dele, que ele tivesse condições de passar para o outro em função disso. Ele vai trazer muito claramente essa situação. Mas ele fala que isso ele coloca, né, no finalzinho já dessa explicação necessária, ele fala que há coisa de um ano atrás, ele está assinando essa explicação em 1967, então vamos colocar em 1966, se apresentou a ele, durante uma das reuniões mediúnicas, né, o espírito da Amélia Rodrigues. E a Amélia Rodrigues, ele fala que já o acompanhava em vários trabalhos, porque ele sabia que em muitas das palestras que ele já tinha apresentado, que ela era um dos espíritos que estavam do lado, inspirando, narrando os fatos, comentando as histórias, comentando tudo aquilo que era necessário, né, para que aquela palestra atingisse finalidade que precisava, né? E ele fala dela, fala do Manuel Viana de Carvalho, e são espíritos que estão integrados a essa falange da Joana de Ângeles, ligada também a São Francisco de Assis, e que vem, de alguma forma, tentar resgatar para nossa atualidade alguns elementos que estão muito faltosos. E a obra dela vai perpassar muito dessa necessidade que nós temos hoje. Nesse momento, quando ela começa a entrar em contato com eles, ela fala que tinha reunido alguns materiais de estudo nos últimos anos, e seria esse material de estudos que, no decorrer desse ano de 66, ela iria escrever para eles, né?
com a intenção de produzir eles falam um opúsculo, produzir uma pequena obra, mas que deixasse registrado todas essas intenções, todas essas palestras que vinham sendo feitas, todos esses estudos que vinham sendo trabalhados. E aí a gente começa a tentar entender a figura, né? Porque às vezes a gente ouve falar de espíritos que estão fazendo trabalhos, ou espíritos que às vezes nem assinam as obras, para que não haja uma espécie, assim, vamos dizer, de confusão, de identificação entre o que tinha sido a obra enquanto encarnada e o que é a obra agora nesse momento. Mas a Amélia Rodrigues, ela é até muito próxima da história do Divaldo. Por quê? Ela nasceu em Santo Amaro da Purificação, é uma cidade do interior da Bahia. Nasceu em 1861, numa fazenda. Numa época em que o que se esperava do elemento feminino era que ele fosse educado o suficiente para ser mãe e dona de casa, esposa. Era isso que se esperava das mulheres. Quando alguma delas conseguia uma projeção um pouco maior dentro daquele próprio espaço social, ou era pelos trabalhos desenvolvidos junto ao espaço religioso, mas que não abria para elas um campo de ação muito maior do que esse, né, que a gente entende, e, ao mesmo tempo, naquelas que tinham um pouquinho mais de potencial, eram os trabalhos voltados para a educação, que era quase que uma continuidade, né, disso que se espera da mulher enquanto trabalho de formação dos filhos, enquanto trabalho de manutenção da família. Então, a Amélia Rodrigues, ela nasce nessa fazenda e é óbvio que, com o consentimento dos seus pais, percebem nela, desde muito cedo, a perspectiva de pela sua capacidade intelectual, a perspectiva dela poder desenvolver algum tipo de trabalho dentro da educação. Ela começa a trabalhar no campo da educação, ainda próximo à sua vila lá, que era um dos arredores de Santo Amaro. É tão bem recebida a sua proposta, o seu trabalho, que ela vai dar aula, ela passa num... A gente não vai falar um concurso, né? Mas é como se fosse essa a ideia. Ela vai trabalhar em Santo Amaro, dando aula nas escolas, na escola que tinha lá na cidade, e depois de um certo tempo ela é convidada para trabalhar em Salvador. E aí a gente vai vendo os detalhes que são interessantes para a gente construir a imagem dessa pessoa, desse espírito, né? Ela, dentro do trabalho desenvolvido por ela, dentro da educação, a maior parte dos biógrafos de hoje, e quando a gente pesquisa, porque hoje tem uma cidade na Bahia que se chama Amélia Rodrigues, em homenagem a ela, por causa do pioneirismo do seu trabalho, eles vão analisar o quanto que tinha de singular na defesa que ela fazia do papel feminino dentro da sua sociedade. E é muito bonito quando a gente vê isso, porque não é uma defesa do papel feminino como a gente vê o movimento feminista durante o século XX tentando fazer nesse sentido de libertação, mas é dentro daquela condição que a sociedade permitia para a mulher naquela época. Qual era o máximo de desenvolvimento moral e intelectual que me era permitido fazer dentro dos limites que, vamos dizer assim, que a moral me permitia dentro daquele espaço. Porque a gente arrebentar portas, quebrar laços, é muito fácil. Agora, a gente refazer cenários dentro da estrutura que a gente está vivendo, isso daí é um pouquinho mais complicado. E sabe por quê? Vamos jogar para a nossa realidade hoje, né? É muito fácil eu jogar tudo para o alto, vamos pensar assim no campo de relacionamentos e começar tudo do zero. A gente ter, né, a capacidade de refletir, de se conhecer, de analisar verdadeiramente os nossos potenciais, perceber até onde que eu dou conta de ir e refazer os caminhos, reconstruir os espaços por onde eu transito, isso daí é um pouco mais difícil. Porque quando a gente rompe com tudo, eu não preciso lidar com os meus próprios problemas que existiam lá atrás, pelo menos não claramente. Ao passo que quando eu me reavalio, quando eu repenso as minhas propostas, as minhas limitações, as minhas dificuldades e busco uma outra possibilidade de construção diante disso, é um pouco mais difícil, um pouco mais sério, mas também muito mais produtivo. E a Amélia Rodrigues, ela fez isso
lá no século XIX, ela vai dirigir escola em Salvador, ela cria instituições, ela dirige jornais femininos escritos com artigos só de mulheres da época, falando sobre as necessidades da mulher na época, em vários jornais que ela vai trabalhar. Ela chega a ser convidada para vir ao Rio de Janeiro numa determinada época para ajudar na orientação de alguns trabalhos, e ela acaba desencarnando em Salvador em 1926, aos 65 anos de idade. E aí a gente vê os espaços, porque ela desencarna em 26, mas 40 anos depois, ela já está há algum tempo desenvolvendo um trabalho concreto, sério, metódico, disciplinado, junto a essa equipe da Joana de Ângeles, e produzindo obras muito sérias, muito densas, e, ao mesmo tempo, dotadas de uma poesia profunda. Isso daí é um outro fato que é curioso, porque a Amélia Rodrigues, ela é muito conhecida nos círculos literários, principalmente, né, de Salvador, do Nordeste, como uma excelente poetisa e dramaturga. E aí, a gente começa a entender algumas características da obra dela, porque sabe essas situações que acontecem nos filmes, que é diferente de você só estar lendo uma história, onde é construído todo um cenário, toda uma ambiência para te fazer entrar dentro daquela história que vai ser contada? A Amélia Rodrigues, ela sempre faz isso. Em todo capítulo que ela vai tratar sobre algum fato referente acontecido com Cristo, ela descreve o cenário, ela descreve a vegetação, ela descreve a temperatura do ambiente, e isso é muito gostoso de ver. Ela vai descrever, chega até o ponto, né, de falar do canto que vai acompanhando aquela narrativa e que vai sendo trazido pelo vento. Ela envolve isso num ambiente de poesia tão grande que a gente entra dentro da cena. Ela consegue ter esse tipo de sutileza, e isso faz mais ainda especial o trabalho dela. Quando o Divaldo termina essa explicação, no próprio Primícias do Reino, ela vai apresentar um prólogo. É a primeira coisa que ela vai fazer, antes de mesmo entrar nos chamados respingos históricos, porque ela também tem essa característica. No início de cada livro, ela faz uma espécie de contextualização histórica sobre algum fato ou sobre alguma característica referente à vinda ou à vida do Cristo. Isso é muito presente na obra dela. E nesse respingo histórico, aliás, esse respingo histórico é o que a gente vai conversar um pouco sobre ele na semana que vem, porque nós vamos entrar no campo histórico mesmo da coisa. Mas no prólogo, ela escolhe como texto de introdução a passagem que está nos evangelhos, onde mostram uma moeda para Jesus e ele pergunta quem é a efígie, de quem que é a efígie que está naquela moeda. E nesse momento, quando respondem César, ele fala a famosa frase que a gente já ouviu tantas vezes, né? Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas ele fala disso, ela fala disso, desculpa, apresentando um contexto da vida de Jesus dentro daquele período e como é que era o mundo naquele período. Quando a gente estuda em termos de história, e a gente está falando da historiografia da Terra aqui mesmo, é sempre comentado como que durante o reinado de Augusto, que era o imperador romano que estava no poder quando da vinda de Jesus, o império tinha alcançado um nível de paz singular. E muitos vão falar, muitos historiadores, e em alguns trechos ela até menciona alguma coisa nesse sentido, né? Mas eles mencionam, né, como que a literatura, as artes, a filosofia, como que todas essas áreas de conhecimento tinham atingido quase que, e aí vamos deixar bem claro, pelo padrão da época, um certo nível de sublimação, um certo nível de apuro na construção dessas obras em função da paz estabelecida naquele período. Se a gente lembra disso, fica um pouco estranho, talvez, porque quando, nesse prólogo do Primícias do Reino, que é o primeiro deles, a Amélia Rodrigues apresenta a discussão em torno dessa esfera espiritual, que é a esfera de Deus, e essa esfera material, que era a esfera de César, ela vai fazer um contraponto, colocando que Augusto
o imperador, semeava o terror, o ódio, devastava. Aí a gente fica, né? Peraí, como é que o cara semeava o terror, o ódio, devastava, e ao mesmo tempo o governo dele foi considerado o período de paz extrema? Tem até um termo dentro da historiografia romana, que é a Pax Romana, que foi criada quase que como se fosse um estatuto desenvolvido por ele dentro desse período. Nós temos que lembrar que quando eles estão falando de paz, eles estão falando de paz em comparação com os outros imperadores, com os outros governantes que existiam dentro desse período. O que não significa que ele não promoveu a guerra, o que não significa que não houveram abusos cometidos, o que não significa que não ocorreu toda uma série de situações que para os nossos olhos, vamos colocar assim, civilizados do século XXI, não poderiam ser considerados barbaridades ou atrocidades. Então, a gente tem que deixar bem claro, logo de início, isso. E ela está apontando aqui, de forma muito coerente, a diferença entre o que é esse reino divino e esse reino da matéria que nós ainda estamos inseridos dentro dele. Isso daí a gente não pode perder de vista. E ela fala que quando Jesus questiona a imagem de quem, ele, ao mesmo tempo, não rebate a autoridade de César, mas também não enaltece essa autoridade por um motivo muito simples, porque ele sabia que aquela autoridade de César não era uma autoridade real. De que autoridade real que ele está falando? Dessa autoridade que a gente sabe que existe em função de todo o caminho evolutivo que nós estamos e vamos percorrer ainda na nossa existência e que nos dá a capacidade ou a condição de realmente podermos falar, de realmente podermos nos posicionar, de estarmos em comunhão com o alto de forma suficiente a sermos co-criadores da divindade. É nesse sentido. Ele fala que a autoridade, ela transpõe, né? Que a autoridade que é legítima é aquela que é conferida pelo alto. E essa autoridade conferida pelo alto, ela só é conferida à medida em que nós nos aproximamos, de alguma forma, dessas esferas superiores. O Divaldo comenta, e ela vai falar isso também no seu livro, que muito daquilo que ela trouxe, ela já era uma estudiosa, né, das questões da igreja durante a sua existência, mas muito daquilo que ela trouxe nos seus livros e nas palestras é resultado dos estudos que ela desenvolveu no mundo espiritual. E aí é bom a gente frisar bem. É um espírito já com uma trajetória, com uma caminhada que continuava estudando no mundo espiritual. Se a gente está achando que a gente vai chegar no mundo espiritual, vai descansar, vai passear um pouquinho pelo campo da música, a gente pode frear um pouquinho essa ideia, porque vai demorar um pouco mais para a gente fazer isso. A nossa necessidade de estudo, ela vai permanecer ainda por milênios e milênios. Permanece tanto que o Chico, em alguns depoimentos, comenta que Emmanuel falava com ele, que de tempos em tempos, ele, Emmanuel, ia para esferas superiores para estudar o Evangelho, porque ele não tinha conhecimento de todas as coisas do Evangelho. Ele não tinha conhecimento da totalidade da lei divina transcrita no Evangelho de Jesus. A Amélia Rodrigues, ela fala que ela estuda, e aí a gente vai colocar as bibliotecas, que é óbvio que existem no mundo espiritual, pega os relatos que estão no Evangelho, e ela menciona também os estudos e os cursos feitos aprendendo com professores renomados no mundo espiritual que traziam essas notícias da vida de Jesus para a gente. E aí a gente pensa, né? Mas espera aí, a gente sabe que tem os evangelhos, não é o suficiente? Deveria ser. Tanto deveria ser que durante, vamos dizer assim, os 18 séculos em que não existia o espiritismo, muitos conseguiram, através da vivência sadia, atingir o grau de evolução que nós estamos arduamente tentando conseguir e não conseguimos ainda. Infelizmente, é a nossa necessidade. Quando ela pega as histórias do Cristo e traz para cada um de nós, sabe o que ela está fazendo? Ela está, vamos dizer assim, explicando delicadamente e detalhadamente para nós que ainda somos muito teimosos,
que ainda temos muita dificuldade de entender as delicadas e simples sutilezas do ensinamento de Jesus, como colocar isso claramente na nossa existência. A gente sabe, por todos os estudos que vêm sendo feitos nos últimos anos, que os evangelhos conseguiram preservar aquilo de mais central, de mais, vamos dizer assim, a ideia mais básica de tudo aquilo que Jesus traria para a gente. Ele sabia que muita coisa se perderia, tanto é que ele fala isso quando promete o Consolador prometido. Mas, ao mesmo tempo, ficou necessário para que a gente, à medida em que fosse aprendendo mais, fosse evoluindo mais, conseguisse aproveitar essas declarações, aproveitar esses ensinamentos para a nossa realidade. Mas a misericórdia divina é tão grande que permite que um outro tipo de trabalho seja feito. O que a Amélia Rodrigues fez? Ela transcreveu para a gente as dúvidas dos alunos. Sabe aquilo de quando a gente está fazendo uma aula qualquer e fica uma dúvida com relação a determinado assunto, porque a gente entendeu, mas a gente queria que fosse diferente, ou a gente ouviu, mas será que o professor explicou foi realmente aquilo? E quando termina a aula, a gente vai atrás do professor para tirar dúvida, aquilo, explica de novo, fala mais uma vez, mas e nesse caso, e naquele outro caso? Ela comenta, e Humberto de Campos também fala isso em várias das suas obras, psicografadas pelo Chico, que era muito comum no final do dia, depois do trabalho todo que era desenvolvido, que Jesus se reunisse com os discípulos, seja na beira da praia, seja lá no entorno da casa de Simão Pedro, e conversasse com eles sobre os entendimentos, sobre as dúvidas, sobre a aplicação concreta daquilo que ele tinha dito, ou que ele tinha ensinado durante o dia. E em muitas situações, ela traz para a gente, são essas conversas, igual quando a gente fala daquelas conversas de cozinha, quando a gente encontra com uma pessoa que a gente gosta muito e quer estender ao máximo possível aquela possibilidade de contato, é esse lado que a Amélia Rodrigues vai trazer para a gente. Muitas vezes as histórias dela vêm apresentar esse Cristo do final do dia, que está tirando a dúvida de um amigo, ou que encontrou com uma pessoa, ou que a história não pôde ser trazida da forma como foi passada, porque não seria possível se escrever tudo, né? Vamos lembrar que no Evangelho de João, no final, ele mesmo chama atenção para isso, né? Que a vida do Cristo foi tão grande que se fosse escrever livros sobre a história dele, esses livros não seriam capazes de serem contidos no mundo, porque é muita coisa que esse nosso mestre fez, mas, ao mesmo tempo, ela se permite, como a gente diz no nosso linguajar hoje, né, viajar um pouco em algumas imagens. Então, a gente vai transitar por ensinamentos mais próximos, mais íntimos, e, ao mesmo tempo, por voos em que essa alma vai transcender de tal forma, percebendo esse entendimento além, ou essa construção mental daquilo que pode ter trazido as mensagens do Cristo para a gente. A gente vai perceber muito isso daqui a algumas semanas, quando a gente falar sobre o Sermão da Montanha, porque o capítulo que ela trata do Sermão da Montanha já traz um título muito singular, ela chama de O Excelso Canto, e ela fala que é a carta magna que foi apresentada à humanidade através desse canto que atravessou os séculos. Mas eu separei, e vocês vão me perdoar, porque periodicamente nós vamos fazer isso. Nesse prólogo que ela escreve, tem alguns detalhes que a gente separou só para ficar de reflexão, tá? Tem um determinado momento em que ela vai trazer a seguinte fala: no momento em que o homem, apesar de todas as conquistas que lhe enriquecem o parque das experiências, parece desumanizar-se, em que a volúpia da velocidade avassala todos os empreendimentos e as estatísticas, e as estatísticas apresentam índices surpreendentes nos seus diversos aspectos, com a aflição que campeia em frenes, sem mãos que lhe estanquem as lágrimas ou corações que se transformem em conchas vivas, desejamos, respeitosamente, testemunhar reconhecimento e afeição às células espíritas cristãs.
E é muito sério o que ela fala, porque logo depois disso, e ela está falando da aflição, dessa volúpia da velocidade que eles já estavam vivendo lá na década de 60 e que nem se compara ao turbilhão que a gente está vivendo hoje. E ela vai falar que essas células espíritas cristãs, e só um detalhe, se somos ou estamos espíritas neste momento, temos responsabilidade na manutenção dessas atividades que fazem parte das células espíritas cristãs. Ela fala que essas células espíritas cristãs se espalham fraternalmente, abrindo suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso e esperança a todos, sob a égide excelsa do Consolador. Eu vou colocar depois essa citação, na minha edição, está na página 16 do prólogo, o Léo estava perguntando aqui onde que ela escreveu. E ela vai mais ainda. O que essas células fazem? Instruem, esclarecem, albergam, consolam, alimentam, iluminam, sustentam e encorajam os espíritos atormentados, vítimas de si mesmos, do medo ou das neuroses de difícil classificação. Sabe o que isso significa? Que se a gente está achando que a gente vai chegar dentro da casa espírita e vai encontrar só criaturas equilibradas para trabalhar com a gente está no lugar errado. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos portadores de grandes dificuldades, de neuroses, de medos, e estamos dentro do movimento nesse momento para encontrar de alguma forma o amparo e o consolo que a gente necessita e, ao mesmo tempo, aprendendo com essa dor, ajudar de alguma forma a minimizar a dor do outro. E ela vai colocar isso porque ela vai completar um pouquinho lá na frente da seguinte forma: a falta de odor evangélico nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. Entenderam o que ela está falando? Que nas organizações ou nas realizações cristãs da atualidade está faltando Jesus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós comentamos, né, que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, e às vezes em palestras eu tenho comentado isso, né, porque foi uma coisa que me chamou a atenção já há algum tempo, se nós acreditamos nisso, é muito importante termos em mente a nossa participação, o nosso papel participativo dentro desse processo. Porque se o Cristo é aquele que, aliás, se o Espiritismo ou se as religiões sem o Cristo estão carentes de um espírito enérgico, manso, suave, nobre do Cristo, significa que nós não estamos conseguindo colocar na nossa vivência evangélica a presença de Jesus. Ela vai mais ainda. No justo instante em que o cientificismo enregela os corações e comanda as mentes com vigor inusitado, e nós sabemos o quanto que nós estamos hoje presos a todas essas questões da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento, né? Ela comenta que a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos podem ser comparados ao orvalho balsâmico depositado sobre a pústula, sobre a ferida outriz em ardência cruel. Por isso que nós voltamos a lembrar daquilo que mencionamos lá atrás, quando citamos a fala do seu Adelino, se referindo ao Cristo. Estamos com saudade de Jesus. Precisamos dele para amainar um pouco as nossas dores, as nossas chagas, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. É preciso trazer Jesus para a nossa vivência. Por isso nós vamos correr atrás da Amélia Rodrigues. E ela encerra o prólogo do Primícias do Reino da seguinte forma: à semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã. A restauração viva e atuante da mensagem cristã. Tomar conhecimento da mensagem cristã, entendê-la e colocar em prática nas nossas existências, senão ela não fica atuante.
Se a gente não consegue trazer a mensagem cristã para junto de nós e aplicá-la na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, nos espaços por onde a gente circula, a gente não está fazendo dela uma mensagem atuante de verdade na nossa vivência e no nosso campo religioso. Ela continua: pois que, convertida em laboratório de aflitivas experiências, a Terra continua sendo rico campo de oportunidades para a vivência evangélica. Há incontáveis portas de serviço esperando por nós. E me perdoem se eu estiver trazendo alguma notícia ruim, não são portas de serviço só dentro da casa espírita, não. São portas de serviço que são abertas para nós a cada segundo da nossa existência. Com as pessoas que estão conosco dentro da nossa casa, com as pessoas que estão esbarrando na gente quando voltarmos a andar de ônibus, com as pessoas que estão fechando a gente no trânsito, com aquela pessoa do banco ou da loja que está de mau humor extremo naquele dia e que nós conseguimos não responder na mesma faixa vibratória. As portas de serviço são imensas. Nestes dias de cultura e abastança, pululam também a miséria física e moral aguardando socorro. Faz-se necessário que repontem, como primavera de bênçãos, as sementes da esperança e surjam, como antes, novos homens do caminho. É o que eles estão esperando que a gente possa se tornar um dia. Quanto mais cedo conseguirmos fazer isso, vai ser melhor para a gente. E ela encerra o prólogo da seguinte forma: esperando ter respondido ao chamado do dever, porque ela entende como sendo um chamado do dever, mediante a contribuição desse desvalioso conjunto de páginas, formulamos votos de êxito nas arremetidas do bem aos infatigáveis obreiros. Que cada um de nós, quando se colocar na condição de obreiro da seara divina, tenhamos êxito nas nossas intenções, nas nossas arremetidas do bem. Enquanto recordamos com João que ele era a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo, tendo a certeza de que sua luz, desde já, nos clareia interiormente, conduzindo-nos às sendas redentoras do seu reino de amor incomparável. Amélia Rodrigues, Salvador, 25 de fevereiro de 1967. O que nós tínhamos pensado para começar esse trabalho é a apresentação mesmo dessa obra, para a gente conhecer um pouquinho de quem foi Amélia Rodrigues, de como que surgiu esse trabalho, a trazer um pouco de qual imagem do Cristo que está querendo ser transposta aqui nesse momento, e fazer esse convite para que vocês nos ajudem a estudar de alguma forma. Nós estamos colocando sempre o link do estudo a cada semana, no máximo na quarta-feira anterior, a gente vai colocar. Então, fiquem à vontade para poder fazer perguntas, fazer contribuições. E outra coisa que eu queria pedir que vocês tenham um pouco de paciência com a gente, porque a gente está estreando nesse formato. Ainda não sabemos muito bem, vai ter dias que não vai funcionar direito, somos todos falíveis, vão acontecer erros, vão acontecer falhas, mas estamos todos aqui tentando acertar da melhor forma possível, querendo trazer um pouco mais Jesus para perto de nós, ou melhor, chegarmos um pouco mais perto dele, porque ele está esperando a gente de braços abertos já há muito tempo, há muito mais do que 2000 anos. Na semana que vem, nós vamos fazer o nosso trabalho. Se alguém já quiser dar uma olhada, o capítulo que nós vamos estudar é o Respingos Históricos, que é literalmente a introdução histórica que ela faz da obra, e ela vai fazer a contextualização, sempre comparando a figura do Cristo. Ela cita toda uma série de nomes que passaram pela história da humanidade, nós vamos conversar um pouco sobre isso, e estamos abertos a críticas, a reclamações, a confusões, problemas, fiquem à vontade. Nós temos um perfil do Instagram, que é Rogério_Olimpo, se quiserem deixar alguma dúvida, mandar alguma mensagem. No Facebook a gente está lá também, está divulgando o trabalho, e a nossa vontade é essa, que a gente possa crescer junto. Isso é um trabalho espírita, mesmo que não estejamos dentro da nossa casa, né, e estamos tentando trazer um pouco para dentro da nossa casa, lar, a presença desses nossos amigos. Não fizemos a nossa prece de abertura,
mas eu queria convidar vocês para que a gente pudesse sempre encerrar os nossos estudos a cada dia com uma prece de encerramento. Queria agradecer muito a todos vocês que vieram aqui dar um apoio para a gente hoje, que estão conosco aqui, mensagens carinhosas, alguns que a gente não conhece ainda, mas que a gente espera conhecer em breve, que façam parte também do nosso círculo de amizade, e reiterar que estamos aqui à disposição de todos e para crescermos juntos, o nosso interesse é esse. E vamos orar. Senhor Jesus, lhe agradecemos profundamente pela oportunidade de trabalho que está se abrindo diante de nós e lhe pedimos, Senhor, que possa amparar cada um dos nossos bons propósitos, envolver-nos sempre nas melhores vibrações, para que possamos alcançar as esferas onde esses trabalhadores tão maravilhosos que vêm nos confortar o coração têm buscado as pérolas que trazem amorosamente a cada um de nós. Que Amélia Rodrigues possa nos endossar a boa vontade, nos perdoar pelas falhas que sabemos que temos e nos amparar na nossa caminhada. E que o Senhor Jesus, nosso irmão, possa nos auxiliar a permanecermos a cada vez mais próximos de Ti. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Deus, que o Senhor possa nos amparar a todos nesta semana e que todos os nossos lares possam ser visitados por aqueles nossos amigos que do mundo espiritual estão conosco, vibrando, para que vençamos mais essa batalha. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada a todos. Boa noite para vocês.